Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifran Batista, pastor titular da Assembleia de Deus em Santa Inês, igreja filiada à SEADEMA e à CGADB. Na reflexão diária de nossa lição de adultos desta semana, temos o tema A Conspiração de Amã contra os judeus. Estamos estudando a lição de número 9, em cuja lição encontramos um resumo do mal planejado pelo agagita Amã contra os judeus. O seu propósito era a exterminação total dos descendentes biológicos do hebreu Abraão. Mas o seu plano foi frustrado quando Mardoqueu clamou por uma intervenção, pediu socorro em praça pública, cujo pedido chegou aos ouvidos da rainha Ester. E esta, com muita coragem, em um ato de bravura, não temendo pela sua própria vida, pondo em risco a sua própria vida e a posição que assumia naquele reino como rainha, visto que não era dia comum onde a rainha deveria se apresentar no Palácio Real, especialmente no trono do imperador da época, o grande rei Assuero. No entanto, ela, tendo compreendido a situação em que o seu povo se encontrava, com a ajuda de Mardoqueu, tendo-lhe orientado devidamente, chamou suas moças, aquelas que estavam a seu serviço, para um período de jejum. Na cultura judaica, eles bem conheciam a importância do jejum como ato de sacrifício a Deus, mas não somente de sacrifício, um ato de fé, clamando pela intervenção divina. Assim, Esté compareceu diante do rei e conseguiu chamar a sua atenção, tendo descoberto a conspiração e toda a trama de Amã contra os judeus. Então, defendeu seu povo e livrou seu povo do extermínio. Mas todo esse acontecimento nos leva a pensar em algo maior, algo extraordinariamente divino, conforme Zacarias, capítulo 14 e o versículo 4. Diz assim o texto sagrado: Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. E o versículo 9 encerra esse parágrafo dizendo: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Que dia é este? É o dia em que o Senhor descerá em glória com os seus santos anjos, bem como os seus redimidos, para dar livramento aos judeus, para derrotar o anticristo e assim julgar as nações, para logo a seguir estabelecer o seu reino milenial, literal, na terra. Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. O capítulo 14 de Zacarias
bem como o texto de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 11, o versículo 26, assim como o Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 7, lembram-nos que neste grande dia, o eterno Deus, por meio de seu amado Filho Jesus, que de fato descerá em glória, como afirma Mateus capítulo 24, onde o evangelista narra o último sermão escatológico de Jesus. Ali está escrito que as potências dos céus serão abaladas, então se verá no céu o sinal do Filho do Homem. Filho do Homem é um título dado a Jesus nos evangelhos. E naquele período, conforme a profecia do próprio Senhor Jesus, confirmando o que disse Zacarias a esse respeito, o que profetizaram também outros mensageiros do eterno Deus, se cumprirá a grande promessa da conversão nacional do povo de Israel. Todos se voltarão para ele, todos reconhecerão que ele de fato é o verdadeiro Yeshua HaMashiach, é o verdadeiro Jesus, o Messias, o ungido, o Cristo de Deus, o libertador de Deus, para a alegria de Israel, para a salvação completa, para a salvação plena do povo de Israel. Nós cremos nestas promessas, assim como Deus livrou os judeus da conspiração de Amã, assim como Deus livrou os judeus do extermínio por meio da intervenção de Mardoqueu e Ester no reino da Pérsia, Deus também livrará o seu povo, Israel, com quem ele fez uma aliança, com quem tem uma promessa ainda válida para os nossos dias e para dias futuros. Que o eterno Deus abençoe você, aluno, você, professor da Escola Bíblica Dominical.